Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. E eu gostaria de estar orando nesse momento. Senhor Deus, queremos te agradecer mais uma vez por estar aqui, Senhor Deus, compartilhando da tua palavra. Esteja falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Para a gente ganhar tempo, nós já vamos entrar na leitura da palavra. Nós vamos estar lendo hoje o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler o versículo 4. Depois, a gente, dando tempo, a gente lê os outros. Isaías 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Meus amados, eu gostaria de pensar com você nessa noite, eu gostaria de meditar. A nossa reflexão nessa noite é para que você venha refletir e para que você possa, ao final dessa reflexão, poder estar falando contigo mesmo qual o evangelho que você está seguindo e que você, no final, você possa estar realmente decidindo seguir o evangelho da cruz. E a minha palavra a minha pergunta é, qual evangelho você tem seguido? O da cruz ou o evangelho sem cruz? Eu espero que você, ao final, chegue à conclusão que está seguindo o evangelho da cruz e não o evangelho sem cruz. Hoje nós temos vivido um tempo onde as mensagens têm sido de um evangelho sem cruz, onde os cultos têm sido cultos antropocêntricos, onde o homem é colocado no centro. O evangelho da cruz, ele tem uma mensagem cristocêntrica. O evangelho da cruz, o culto, é cristocêntrico. É Jesus Cristo como centro do culto, como centro da mensagem. O homem, ele precisa voltar a ouvir mensagens cristocêntricas, a ter cultos cristocêntricos. Mas hoje nós fomos invadidos pelos cultos antropocêntricos, aonde o evangelho apresentado é um evangelho sem cruz. Claro, nós não vamos generalizar, não podemos generalizar, mas, infelizmente, nós temos visto isso. Isaías, ele vai profetizar a vinda do Messias, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vinda do nosso Redentor, a vinda daquele que morreria em nosso favor, que morreria em nosso lugar, que derramaria seu sangue na cruz para a remissão dos nossos pecados. Aquele que nos justificaria, Jesus Cristo. E a gente vê aqui que ele diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, o evangelho sem cruz, ele apresenta para o homem um evangelho onde não existe dores, não existe doenças, não existe enfermidade. É um evangelho onde a pessoa ela não vai sofrer. Um evangelho onde a pessoa não vai padecer, onde a pessoa não vai ser humilhada. É um evangelho onde a pessoa não precisa se preocupar com a transformação de vida. E a gente vê aqui que quando Isaías diz que levou sobre si as nossas enfermidades, nós vemos que no Evangelho sem cruz, ele aborda que a enfermidade ela precisa ser determinada por você para sair. Aonde as pessoas falam, eu determino, eu não aceito essa enfermidade, porque eu não aceito isso para a minha vida. E aí eu fico pensando, como que o homem pode determinar algo para Deus? Como o homem pode falar para Deus que não aceita? Eu não aceito isso para a minha vida. Quem somos nós para não aceitar? Quem somos nós para determinar? Mas a culpa disso é um evangelho sem cruz. É um evangelho onde não ensinou que Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Ele está falando aqui da enfermidade espiritual. Ele está falando da enfermidade do pecado. Ele está falando da doença do pecado. Ele está falando que o homem estava enfermo no pecado. Que o homem estava doente pelo pecado, que o homem estava contaminado pelo pecado. E ele morreu na cruz, ele levou sobre si as nossas enfermidades espirituais.
O evangelho sem cruz, ele não apresenta isso. O evangelho sem cruz diz que você não deve aceitar doença para a sua vida. Que você deve falar, eu determino a cura. O evangelho da cruz, a vontade e soberania do Senhor ela é respeitada. No evangelho da cruz, Jesus Cristo, ele é nosso Senhor. No evangelho da cruz, nós entendemos que a vontade de Deus tem que prevalecer. Que Deus ele pode curar. Que se ele curar, ele é Deus. Mas como nós já cansamos de ouvir, se ele não curar, ele continua sendo Deus. Que Deus é Deus, independente da situação que você está passando. Quem é você para determinar ao seu Senhor o que ele vai fazer? O próprio Senhor Jesus Cristo carregou a cruz. O próprio Senhor Jesus Cristo padeceu, sofreu, foi humilhado. O próprio Senhor Jesus Cristo, em determinado momento, lá no Getsêmani, ele fala, Senhor, a minha alma está angustiada até a morte. E ele chega em determinado momento e ele fala, olha, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E nós queremos determinar para o Senhor o que ele deve fazer. Nós precisamos colocar para o Senhor, sim, as nossas enfermidades físicas, sim, mas colocando para o Senhor que a vontade dele tem que prevalecer em nossas vidas. Colocando para o Senhor que nós somos servos e temos que ser obedientes. Que, infelizmente, o Evangelho sem cruz tem apresentado uma mensagem voltada para o homem, como o homem sendo cabeça. O homem sendo cabeça e não cauda. Você nasceu para vencer, você nasceu para liderar, você nasceu para prosperar, você nasceu para não ser acometido de doença. Nada disso é verdade no Evangelho da cruz. No Evangelho da cruz, o próprio Senhor Jesus Cristo falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No Evangelho sem cruz, não apresenta aflições, não apresenta sofrimentos, só apresenta vida boa. No Evangelho sem cruz, só apresenta para o homem aquilo que ele vai desfrutar do bom e do melhor. Mas no Evangelho da cruz, Jesus falou, olha, como me perseguiram, vão perseguir a vós. O Evangelho da cruz, houve sofrimento nos homens de Deus na história do cristianismo. Homens perderam a cabeça. O próprio Senhor Jesus Cristo foi crucificado. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi humilhado, ele foi esbofeteado em nosso lugar. Ele foi crucificado na cruz em nosso lugar. O próprio Senhor Jesus Cristo falou na sua palavra que aquele que quiser segui-lo deve negar a si mesmo e carregar a sua cruz. No Evangelho existe uma cruz. Na palavra de Deus existe uma cruz. E no Evangelho que tem sido pregado, infelizmente nas mensagens que nós temos ouvido, retiraram a cruz da mensagem, retiraram a cruz dos cultos. Sabe por quê? Porque as mensagens coaches, elas estão incutindo na cabeça do homem que ele nasceu para vencer. São as mensagens positivistas. São as mensagens desse Evangelho sem cruz que não preparam o homem para as frustrações, não preparam o homem para os momentos de dificuldade, para os momentos de lutas, de angústia, para os momentos de recessão financeira. Para esses momentos que nós estamos vivendo de quarentena, o Evangelho sem cruz não prepara. Agora, o Evangelho da cruz, sim. Nós que servimos o Evangelho verdadeiro, nós que servimos o Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade, nós que obedecemos a palavra, nós sabemos que tudo o que nós estamos passando vai contribuir para o nosso bem, que amamos a Deus. Conversava hoje com uma pessoa e falava, após a quarentena, eu tenho certeza que eu vou sair diferente, que eu vou sair melhor do que eu entrei nessa quarentena. Eu sei o quanto eu posso hoje me dedicar mais à obra de Deus. O Evangelho da cruz apresenta um Cristo sofredor, que sofreu por nós. E aqui Isaías diz que ele, se a gente for ver mais à frente, a gente vai ver que ele
o todo sofrimento, no 7, ó, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O Senhor Jesus Cristo sofreu em nosso favor. O evangelho, qual evangelho que você tem seguido? É o evangelho da cruz ou sem cruz? Se você tem seguido o evangelho da cruz, você entende que existe sofrimento aqui sim. Que existe os momentos de tristeza e de dores, mas que também você sabe que ao final você vai ter vida eterna com Ele. Que ao final disso tudo, você vai desfrutar do melhor de Deus para a sua vida, que é estar na presença de Jesus Cristo para toda a eternidade. E naquele momento ali da cruz, da crucificação, dois malfeitores, um o rejeitou. O evangelho sem cruz, ele rejeita Jesus Cristo. O evangelho sem cruz rejeita a crucificação. Porque ele prega, ele faz uma pregação onde coloca o homem no centro. E como que eu vou falar de um Cristo sofredor? Como eu vou falar de uma cruz? Como eu vou falar de renúncia? Se eu estou trazendo uma mensagem que eu coloco o homem para ele sair dali pensando que tudo na vida é vitória, que tudo na vida é bênção, que ele é cabeça, que ele tem que determinar, que ele é Senhor e que Deus é seu servo, como que eu vou trazer uma mensagem que fala de um Cristo que foi humilhado, esbofeteado, que morreu na cruz por nós, pecadores, se eu estou apresentando um homem que o homem não pode sofrer, que o homem não tem enfermidade, que o homem não passa necessidade financeira, que o homem nasceu para prosperar, que o homem nasceu para reinar. Espero que você esteja seguindo o evangelho da cruz. Se você está seguindo o evangelho da cruz, Jesus Cristo é Senhor da sua vida. O evangelho sem cruz, o homem tem sido Senhor. O homem é Senhor e Deus o seu servo. Eu espero que você entregue a sua vida a Jesus Cristo. Você que ainda não teve esse entendimento, que só fala, não, eu creio que Jesus Cristo é meu Salvador. Deixa Ele reinar na sua vida. E para você que de repente já tem Jesus Cristo, já segue o Senhor, qual evangelho você tem seguido? O da cruz ou sem cruz? Precisamos voltar ao evangelho da cruz. Não vai dar tempo da gente falar os outros versículos, mas eu quero fechar com um versículo-chave para você que está nos assistindo. Para você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, Deus te amou, de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que você nele cresça e não perecesse, mas que você tivesse vida eterna. Então, Deus ama, Deus te ama. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Toma essa decisão hoje, em nome de Jesus, e venha seguir o evangelho da cruz. O evangelho de redenção, de remissão de pecado, de salvação. Mas para isso, existiu uma cruz, existiu a crucificação, sofrimento, que o nosso Senhor passou no seu lugar. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.